Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. Semana passada ficou faltando eu falar sobre a questão dos juros no Brasil. O Copom acabou caindo os juros de 3,75 para 3% e deu ali a entender que iria cair muito mais. Então começou a ter um bochicho aqui dentro do Brasil e em outros países da América Latina também, se os juros do Brasil podem chegar a 0% ou próximo disso, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Também vou aproveitar para falar a minha tese com relação a essa questão macro e, além disso, vamos ver quais são os impactos que isso pode causar, que é o principal, né? Que é aquilo que influencia nos nossos investimentos. Então, curtam já o vídeo aqui, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de começar aqui, eu quero lembrar para vocês que hoje, mais à noite, eu acho que 7 horas da noite, ainda confirmar o horário, a gente vai ter uma live, tá, com o Vicente Guimarães, que a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de crescimento patrimonial. A gente está começando o desafio do crescimento patrimonial. A gente vai ter aí 4 ou 5 lives nos próximos dias para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa questão do crescimento patrimonial e das valorizações dos ativos que você pode ter comprando nesse momento. Diversas formas de valorização, as lives são gratuitas, tá? Então, fiquem atentos aí, a gente vai começar no YouTube hoje mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão de hoje. Tá? A grande questão é a seguinte: qual é a primeira coisa que você tem que entender? Por que, que o Copom baixou os juros? Tá? Por que, que isso acontece? A grande questão é: o Copom ele precisa baixar os juros ou ele precisa usar os juros para conseguir manter a inflação dentro da meta. Então, a meta para 2020 foi determinada que era 4%, tá? Do IPCA, no caso. E ela pode ter uma tolerância para cima ou para baixo. Então, poderia variar 1,5% para baixo ou para cima. Logo, ela pode ficar entre 2,5% e 5,5%. Aí, o último Boletim Focus deu esse indicador aqui. Na verdade, o Copom, quando analisou, estava nesse 1,97 aqui. A gente vê aqui que o IPCA está dando 1,76%, sendo que nos últimos 5 dias úteis já tinha caído para 1,64. Tá? Isso aqui vai cair muito mais ainda, essa inflação, pelo menos nesse curto prazo. Então, qual é a grande questão? A grande questão é, à medida que o PIB for caindo aqui, a gente vai ver a inflação caindo. Como o Banco Central, como o Copom, ele precisa tentar perseguir essa meta que foi decidida lá atrás pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, o Copom ele precisa baixar os juros, tá? Ele não tem autonomia para tentar, por exemplo, ser proativo e fazer alguma coisa diferente. Ele precisa perseguir essa meta. Ah, mas e se depois a inflação subir? Aí ele vai subir a meta sempre de forma reativa, o que é uma das minhas grandes críticas com relação a essas decisões do Copom, e vocês vão entender por que nesse vídeo de hoje. Bom, aí ele cai essa taxa de juros. O que está acontecendo no Brasil hoje e em todos os países da América Latina, mas eu vou voltar ainda no ano passado. No ano passado, o que aconteceu? A gente teve uma apreciação do dólar, porque a gente teve muitas empresas no Brasil trocando as dívidas delas em dólar por dívidas em real. Então, por exemplo, você tinha lá uma taxa de juros que era considerada muito baixa, entre 4,5% e 6,5% ao ano. Logo, não fazia sentido para uma empresa que poderia captar aqui a CDI mais 4,5 mais 5,5 em reais, ela ter uma taxa lá nos Estados Unidos de LIBOR mais 3,5, por exemplo. Então, ela pegava, né, quitava essa dívida no exterior com o dinheiro daquela dívida que ela contraía aqui no Brasil. O que aconteceu? Para ela pagar essa dívida no exterior, ela emitia essa dívida em reais, convertia essa dívida em reais para dólar, logo ela precisava comprar dólar e aí ela pagava do exterior. Quando você tem muitas empresas juntas ou muitos investidores comprando dólar ao mesmo tempo
e remetendo para o exterior, o que a gente tem? A gente tem uma apreciação do dólar, que foi o que aconteceu no passado, subiu lá de 3,60 para 3,95, mais ou menos, ou R$ 4 no final do ano. Tá? Agora, esse ano, a gente tem algumas questões aqui que são levantadas na própria ata do Copom. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a ata do Copom agora do 130ª reunião, a que aconteceu no dia 5 e 6 de maio, e a gente vê aqui que com relação à economia global, o comitê entende que, assim como em outras crises internacionais, o aumento de aversão ao risco e consequente realocação de ativos torna o ambiente desafiador para os países emergentes. Tá? E aí, ele diz que o dólar está subindo por causa disso, única e exclusivamente por causa disso, que na minha visão é um erro. Tá? Outra coisa que também se fala aqui é que 2 membros do comitê ponderaram que, mesmo com a possibilidade de elevação da taxa de juros estrutural, e isso é importante a gente falar, elevação de taxa de juros estrutural, poderia ser oportuno prover todo o estímulo necessário de imediato. Quer dizer, se você acha que precisa baixar 1,5%, teria que ter baixado 1,5%, segundo esses 2 membros do Comitê de Política Monetária. Vamos agora explicar essa parte aqui. O que é a taxa de juros estrutural? A taxa de juros estrutural seria uma taxa em que o Brasil ele ficaria na normalidade, ou seja, é uma taxa que você não estimula a economia e nem você freia a economia, seria aquela taxa neutra. Tá? Durante os últimos anos todos, o Brasil tem atuado com uma taxa estimulativa, quer dizer, uma taxa menor do que a estrutural para tentar fazer com que a economia gire. E o Brasil não está conseguindo fazer isso com os juros. Agora, nesse ponto agora que a gente chegou, a gente tem um risco Brasil crescendo e a gente tem uma taxa de juro caindo. Então, a diferença entre a taxa do Brasil e dos Estados Unidos está cada vez menor. Então, hoje a gente tem uma taxa de juros de 3%, podendo chegar a 2,25% já na próxima reunião em junho. Então, a gente tem 2,25% no Brasil contra 0% nos Estados Unidos, né? Aquela banda entre 0 e 0,25%. Então, a gente está falando aí de 2% de diferença. Só que hoje o risco Brasil, a gente está falando aí alguma coisa entre 350 e 450 pontos. Ou seja, 3,5% e 4,5%. Num cenário de risco, normalmente o Brasil teria que estar com uma taxa de juro ainda acima do que isso para que o investidor resolvesse investir no Brasil. Logo, se o Brasil tem uma taxa que a taxa do Brasil não compensa para o investidor estrangeiro investir aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro, vai tirar do Brasil, vai fazer a mesma questão que a gente falou, vai vender real, vai comprar dólar, logo o dólar sobe, tá? E vai investir no exterior. Os próprios brasileiros, pessoas físicas, já estão procurando também vender real, comprar dólar e remeter para o exterior, para investir no exterior. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui me assistindo acham isso também. Tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem que esses juros baixos, eles são responsáveis por subir o dólar. Tá? E até quando isso vai chegar? Não sei. Pode ser muito mais do que o atual, porque cada vez você tem uma saída mais marcante de recursos e cada vez você vê que o Copom e o Ministério da Fazenda não estão nem aí para isso. Eles até parecem que estão gostando que isso está acontecendo. Então vamos ver uma outra parte aqui da ata do Copom. Primeiro, a gente vai falar desse item número 8 aqui. No cenário com taxa de juros constante a 3,75, que era a taxa que estava antes dessa reunião, e taxa de câmbio constante de 5,55, tá? A gente tinha projeções que naquela época se situavam em torno de 2,3% para 2020, 3,2% para 2021 de inflação. Tá? E aí, a gente tinha no cenário normal, a gente tinha aqui uma inflação de 2,4 com esse juro a 5,55. Então, quer dizer, eles estavam trabalhando com um juro de 3,75, já com câmbio de 5,55, e isso para eles não é um problema. Tá? Isso aparece aqui que não é um problema, até porque o que importa é seguir aquela meta de inflação. Logo, se mesmo uma taxa de câmbio de 5,55 não faz diferença para o Copom, essa taxa vai sendo apreciada
ao longo do tempo. O mercado entende que essa taxa está ok para o Copom. Outra projeção que é importante dentro dessas projeções de inflação é que a gente teve uma queda muito forte do petróleo, acho que vocês já devem ter percebido isso, e isso causou a deflação, por exemplo, agora de 0,31 no IPCA. E aí, o que a gente tem? A gente tem que os cenários, tá, a base que o Copom trabalha, supõe que o preço do petróleo Brent subirá cerca de 40% entre a média na semana anterior à reunião do Copom e o final de 2020. E aqui a gente precisa falar mais uma coisa, que aí a gente vai entrar na minha tese. Vamos lá. Se você tem um preço do petróleo, né, que lá estava em torno de 28 dólares e vai subir 40%, a gente está falando de 40 dólares. Se esse 40 dólares lá na frente for um dólar de 7 ou de 8 reais, por exemplo, a gente está falando de um barril de petróleo a talvez 280 ou 320 reais. Lá no início do ano, a gente tinha um barril de petróleo a 60 dólares, a 4 reais. Claro que a conta não é tão simples assim de padaria, mas lá atrás era 240 reais, pode ser que chegue no final do ano com 40 dólares o petróleo mais caro em reais, por exemplo. Tá? Então, qual é a grande questão? O que eu tenho levantado, o que eu tenho falado sobre isso? Que essa taxa de juro atual, ela é uma grande ameaça e, inclusive, é corroborada lá na ata do Copom, porque alguns membros, até todo o Copom, chega a falar que isso deve causar um aumento dos juros estruturais no futuro. Ou seja, o Copom está priorizando o curto prazo, mesmo sabendo que isso vai aumentar o risco de longo prazo, tá? Então, de acordo com o que o próprio Copom diz, não sei o que, e eu mesmo estou falando isso já há muito tempo, a gente fez um vídeo aqui há 6 semanas atrás falando que 3,75 era o remédio errado. O que a gente deve ter no futuro? A gente, óbvio, nos próximos meses vai ter uma deflação, vai ter um IPCA muito baixo, tá? Claro, eu não estou mentindo, não estou falando que isso está errado, só que já no final do ano, a gente já vai começar a ver uma pressão inflacionária. Por quê? Porque a gente vai começar a ter aumento principalmente do petróleo, mas a gente vai ter aumento de outras commodities também em dólar, né? A gente vai ter aumento da carne, do trigo, do café, da soja, a gente vai ver aumento das outras, porque vai começar a ter um aumento do consumo dos outros. Por que hoje está caindo o preço das commodities? Porque todo mundo ficou em casa e, por exemplo, ninguém está andando de carro. Então, o carro que é 30% ou 40% do consumo de petróleo no mundo não está sendo consumido praticamente. Então, você tem uma queda do consumo. As empresas continuam produzindo, e reduziram muito pouco, porque custa para parar de produzir, não é simples parar de produzir. Então, você vai tendo estocagem, estocagem, estocagem. Quanto mais estoque no mundo, mais cai o preço da commodity. Só que, à medida que for retomando a economia, você vai começar a ter um consumo maior de novo, e você vai ter demanda de novo por esses produtos. E o dólar não vai cair na mesma proporção, tipo, o dólar não vai voltar para 4 reais quando tudo voltar. O dólar vai continuar no patamar que ele tiver mais caro. Então, em reais, você vai ter um valor muito maior dessas commodities, mesmo que em dólar elas fiquem um pouco mais baratas. E aí você gera uma inflação, né? No primeiro momento, talvez as empresas vão aceitar ter uma margem menor, que é o que está acontecendo agora. Elas vão aceitar talvez ganhar um pouco menos, só que elas não vão conseguir permanecer dessa forma por muito tempo. E aí elas vão precisar repassar esse preço. Na hora que ela repassa o preço, é inflação. Na hora que aumenta alguma coisa, é inflação. Se você tiver uma inflação de combustível, isso vai pegar a cadeia toda, porque pega principalmente o frete de qualquer coisa que a gente faz, tá? Então, a gente teria inflação. Aí a gente tem inflação, o Copom vai ser reativo, e aí ele sobe o juro, por exemplo, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse período atual de queda de juro, para mim, é uma loucura que o pessoal está fazendo. Porque, na verdade, você está aumentando a taxa de juros estrutural do Brasil lá na frente e você está gerando um risco maior lá na frente. Provavelmente a gente vai ver taxas de juros de longo prazo lá, NTN-B, sendo negociadas por taxas maiores mais lá para frente, porque a gente vai ver um risco Brasil maior e que vai ser intensificado pela questão fiscal, porque o déficit fiscal vai ser enorme no Brasil. Tá? E eu achei que eu estava sozinho, né, nessa opinião, e eu descobri agora que o prêmio Nobel, né, o cara que ganhou o prêmio Nobel, o Paul Krugman, de 2008, ele chegou a falar
alguma coisa com relação a isso. E aí eu só tirei aqui a manchete para vocês darem uma olhada, ó. Para Krugman, problema de juro perto de zero ameaça a América Latina, né? Que é mais ou menos o que eu estou falando aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que as economias desenvolvidas colocaram juro perto de zero, para que tivesse uma liquidez e girasse a economia. Ok para economias desenvolvidas, que conseguem rolar a dívida fácil. Quando você tem economias emergentes, países subdesenvolvidos fazendo isso, não é tão simples assim. Pode ter uma hora que não consiga rolar a dívida, que corta essa linha de crédito. É diferente dos Estados Unidos, que rola a qualquer valor. É diferente da Alemanha ou do Japão, que rola a qualquer valor. O Japão que tem lá 200 e pouco, 300 e poucos % da dívida PIB, mas ele continua conseguindo rolar a dívida. O Brasil chega num ponto que ele não consegue rolar a dívida, e aí tem que aumentar o prêmio, tem que aumentar o juro. Aumenta o juro, a gente acaba tendo um grande problema, né? Então, quer dizer, minha visão, a gente tem agora uma deflação por alguns mesezinhos, volta a economia, e aí volta o preço da commodity sobe, as empresas vão precisar repassar pelo menos uma parte disso, aí gera inflação, o Copom aumenta os juros, e aí aumentando os juros já com dólar alto, você estrangula completamente a economia. A gente está se protegendo exatamente por causa disso. Tá? Essa política atual, que é reativa do Copom, vai fazer muito mal para o Brasil, e eu tenho falado isso constantemente lá nos meus relatórios. A gente tem, inclusive, tomado uma posição muito conservadora e muito tranquila com relação às ações. Só que, né, vamos deixar claro que a gente pode também pensar em crescimento de patrimônio, né? E por isso que eu estou fazendo agora essa série de lives que vai começar hoje, e aí a gente deixa para falar depois que esse vídeo já está longo, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Os vídeos de sábado estão ficando um pouco mais longos aí, eu gosto de ficar falando sobre isso, é uma coisa que me agrada. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E, enfim, espero que o futuro do Brasil seja melhor do que o que está aparentando agora, mas tá complicado, né? Na minha visão, estão fazendo muita bobagem junto. Abraço aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.